Você sabia que algumas das maiores empresas do mundo já enfrentaram fracassos devastadores? Isso mesmo! Hoje vamos mergulhar em 5 histórias impactantes que mudaram não apenas esses gigantes, mas todo o mercado. Entender esses erros é crucial, pois eles nos mostram que o fracasso não é o fim, mas uma lição valiosa. Cada um desses casos traz ensinamentos sobre inovação, adaptação e resiliência. Prepare-se para descobrir como empresas icônicas transformaram suas falhas em oportunidades de crescimento. No final deste vídeo, você verá o fracasso sob uma nova luz e entenderá como evitar os mesmos tropeços. Vamos começar essa jornada de aprendizados. Você provavelmente já ouviu falar da Blockbuster, mas o que realmente levou essa gigante do entretenimento ao colapso? Vamos explorar isso. Nos anos 90 e início dos anos 2000, a Blockbuster reinava absoluta no mercado de locação de filmes. Com lojas espalhadas por todo o mundo, parecia que seu sucesso era inabalável. Mas, enquanto a empresa se concentrava em seus lucros imediatos, uma revolução estava acontecendo nas costas dela: o surgimento do streaming. A Blockbuster teve a chance de adquirir a Netflix, uma startup que oferecia locação de filmes pela internet. A proposta parecia estranha na época. Afinal, por que alguém abriria mão da experiência de ir a uma loja e escolher um filme? Essa mentalidade foi um erro crítico. A Blockbuster não percebeu que os hábitos de consumo estavam mudando rapidamente. Enquanto isso, a Netflix se adaptou. Com um modelo de negócios inovador, a empresa ofereceu conveniência e acessibilidade. A locação sem taxas de atraso foi um divisor de águas. Os consumidores estavam cada vez mais buscando soluções que se encaixassem em suas vidas corridas, e a Blockbuster ignorou esse sinal. Além disso, a empresa se prendeu a um modelo de negócios tradicional, investindo em lojas físicas e estoques enormes, enquanto o mundo digital avançava. Os custos operacionais aumentaram, enquanto a receita começou a cair. Foi um ciclo vicioso. O resultado? A Blockbuster entrou em falência em 2010, e suas lojas físicas se tornaram uma relíquia do passado. A lição aqui é clara: a resistência à mudança pode ser fatal. Ignorar tendências e inovações pode custar muito caro, até mesmo a liderança de mercado. E isso nos leva ao próximo capítulo, onde vamos analisar outro gigante que tropeçou em sua própria história: a Kodak. Prepare-se para entender como a falta de visão pode transformar uma revolução em um desastre. Você sabia que a Kodak, uma vez líder mundial em fotografia, enfrentou um colapso dramático? Isso aconteceu por conta da sua incapacidade de se adaptar à revolução digital. Nos anos 70 e 80, a Kodak dominava o mercado de filmes fotográficos. Eles eram sinônimo de fotografia. No entanto, enquanto a empresa se mantinha focada em seus produtos tradicionais, uma pequena equipe de engenheiros da própria Kodak desenvolveu a primeira câmera digital em 1975. A resposta da direção? Ignorar essa inovação. Por quê? Eles temiam que a fotografia digital ameaçasse suas vendas de filmes. Essa decisão foi crucial e, ironicamente, se tornou o começo do fim para a gigante. Enquanto a Kodak hesitava, empresas como Canon e Sony abraçaram a tecnologia digital. Elas investiram em pesquisa e desenvolvimento, criando câmeras digitais acessíveis e de alta qualidade. O que a Kodak não percebeu é que o futuro da fotografia não estava em rolos de filme, mas sim em pixels. Em 2012, a Kodak pediu falência, perdendo sua relevância no mercado que um dia dominou. Essa história nos ensina a importância da adaptação e da inovação contínua. As empresas precisam estar atentas às mudanças do mercado e prontas para abraçar novas tecnologias, mesmo que isso signifique deixar para trás o que já conhecem. No próximo capítulo, vamos falar sobre outra gigante que também não conseguiu se reinventar: a Nokia. Prepare-se para descobrir como a falta de visão no setor de smartphones levou a uma queda impressionante. A Nokia era uma das maiores fabricantes de celulares do mundo, dominando o mercado no início dos anos 2000. No entanto, sua queda é um exemplo clássico de como a falta de inovação pode ser letal. Durante a era dos celulares, a Nokia parecia imbatível. Seus modelos eram sinônimo de durabilidade e qualidade. Contudo, a empresa começou a se acomodar em sua posição de liderança. Enquanto concorrentes como Apple e Samsung investiam em tecnologia touchscreen e sistemas operacionais mais intuitivos, a Nokia continuou focando em aparelhos com teclados físicos e sistemas que já estavam se tornando obsoletos. Em 2007, a Apple lançou o iPhone, revolucionando a forma como interagimos com a tecnologia. A Nokia, por outro lado, permaneceu presa a fórmulas antigas. O que aconteceu? A resposta é simples: a inovação não foi priorizada.
A empresa acreditava que sua marca e seu legado eram suficientes para manter a lealdade dos consumidores. Mas a realidade foi diferente. O resultado foi devastador. Em 2011, a Nokia viu suas vendas despencarem e sua participação de mercado encolher drasticamente. A empresa teve que se reinventar, buscando parcerias e novos modelos de negócios. No entanto, o dano já estava feito. O que poderia ter sido uma transição suave se tornou uma luta pela sobrevivência. A lição aqui é clara: inovar não é apenas uma opção, mas uma necessidade. A Nokia, uma vez sinônimo de celular, se tornou um alerta para todas as empresas que acreditam que o sucesso é eterno. E assim, enquanto refletimos sobre a história da Nokia, nos preparamos para o próximo capítulo, onde vamos explorar outro gigante que falhou em se adaptar à nova era digital, a BlackBerry. A transição do fracasso da Kodak e da Nokia para o caso da Sears é um exemplo claro de como a resistência à mudança pode levar empresas a um colapso. A Sears, uma das maiores redes de varejo dos Estados Unidos, foi um ícone no comércio por décadas. No entanto, sua história é marcada por uma incapacidade crítica de se reinventar. Nos anos 90, quando o e-commerce começou a ganhar força, a Sears ainda estava presa em um modelo tradicional de varejo. Eles tinham uma plataforma online, mas não investiram o suficiente para torná-la competitiva. A Amazon, por outro lado, estava se consolidando como uma potência, oferecendo uma experiência de compra inovadora e conveniente. O que a Sears não percebeu foi que a experiência do cliente estava mudando rapidamente. Enquanto a Amazon priorizava a entrega rápida e a personalização, a Sears continuava a focar em suas lojas físicas. A falta de adaptação às novas expectativas dos consumidores foi um erro fatal. A Sears não só perdeu vendas, mas também deixou de atrair novas gerações de clientes que buscavam conveniência e eficiência nas compras. Outro ponto crítico foi a sua estrutura organizacional. A empresa estava tão focada em seus antigos modelos de negócio que ignorou as tendências emergentes. Quando finalmente tentaram se reinventar, já era tarde demais. Em 2018, a Sears pediu falência, um triste desfecho para um gigante que uma vez foi sinônimo de varejo. A lição aqui é clara: o mercado está em constante evolução. Empresas que não se adaptam correm o risco de se tornarem irrelevantes. No próximo capítulo vamos explorar como a Blockbuster, outra gigante que não conseguiu se reinventar, enfrentou um destino semelhante. O erro da MySpace é um caso clássico de como a falta de adaptação pode ser fatal em um mercado em constante mudança. Nos anos 2000, a MySpace era a rede social mais popular do mundo. Sua proposta era inovadora: conectar pessoas, compartilhar música e expressar individualidade. No entanto, a história nos mostra que a liderança e a inovação são essenciais. Quando o Facebook surgiu, a MySpace estava mais preocupada em monetizar do que em entender o que os usuários realmente queriam. A plataforma começou a inundar seus usuários com anúncios, comprometendo a experiência. Enquanto isso, o Facebook focou na simplicidade e na usabilidade. Com um design limpo e funcionalidades que realmente agregavam valor, rapidamente conquistou a confiança dos usuários. Um exemplo prático da diferença entre as duas é a personalização. A MySpace permitia que os usuários decorassem seus perfis com cores e músicas, mas isso acabou resultando em páginas sobrecarregadas e confusas. O Facebook, por outro lado, optou por uma abordagem minimalista, facilitando a navegação e a interação. Além disso, a MySpace falhou em evoluir suas funcionalidades. Enquanto o Facebook introduzia constantemente inovações, como o feed de notícias e a possibilidade de criar grupos, a MySpace ficou estagnada, presa em sua própria fórmula de sucesso. Esse fracasso nos ensina que no mundo dos negócios, é crucial ouvir o seu público e adaptar-se às suas necessidades. Se a MySpace tivesse investido em inovação e priorizado a experiência do usuário, talvez a história fosse diferente. E agora, seguindo essa linha de adaptação, vamos explorar como a Blockbuster se recusou a mudar e pagou um preço alto por isso. É comum vermos grandes empresas caindo, mas o que podemos realmente aprender com isso? Vamos falar sobre as lições extraídas dos fracassos de gigantes como Kodak, Nokia, Sears, MySpace e Blockbuster. Primeiro, a Kodak nos ensinou que a inovação não é apenas uma opção, mas uma necessidade. Sua relutância em abraçar a fotografia digital custou sua liderança. A Nokia, por outro lado, mostrou que a adaptação é vital. Ignorar as mudanças no mercado de smartphones fez com que a empresa perdesse espaço rapidamente. A Sears ilustra como a resistência à transformação pode ser letal. Enquanto outras redes se modernizavam, a Sears ficou presa ao passado. A MySpace nos lembra que a experiência do usuário é fundamental. Ao não evoluir,
perdeu a primazia para o Facebook. E a Blockbuster? Ela nos ensina que a visão a longo prazo é crucial. Ao rejeitar a Netflix, perdeu uma oportunidade de reinventar seu modelo de negócios. Esses fracassos não são apenas quedas, são lições poderosas para novos empreendedores. Cada erro traz uma oportunidade de aprendizado. E agora vamos explorar como esses ensinamentos podem ser aplicados na prática. Agora que já discutimos alguns dos erros fatais de empresas icônicas, é hora de entender como transformar esses fracassos em oportunidades. Muitos empreendedores veem o fracasso como um fardo, mas ele pode ser, na verdade, um trampolim para o sucesso. A chave está em aprender. Vamos explorar exemplos concretos. A Blockbuster, por exemplo, ignorou a revolução do streaming. Essa falha custou a eles não apenas a liderança, mas a própria existência. No entanto, essa situação abriu espaço para a ascensão de empresas como a Netflix, que soube perceber a mudança de comportamento dos consumidores e se adaptar rapidamente. Outro exemplo é o da Nokia. A gigante dos celulares perdeu espaço para a Apple e o seu iPhone, que trouxe uma nova era de smartphones. A lição aqui é clara: a adaptação é essencial. A Nokia não conseguiu se reinventar, e essa falha permitiu que outras empresas inovassem e dominassem o mercado. Esses fracassos não são apenas histórias tristes, são lições valiosas. Eles mostram que o erro é uma parte do processo de aprendizagem. Cada falha traz insights que podem guiar estratégias futuras. E agora vamos seguir em frente e analisar como esses aprendizados podem ser aplicados na prática. O que podemos fazer para transformar nossos próprios fracassos em oportunidades? Vamos descobrir isso no próximo capítulo. Vamos falar sobre exemplos inspiradores de superação que surgem após o fracasso. A transformação é uma parte essencial da jornada de qualquer empresa, e algumas delas realmente brilharam após enfrentar dificuldades. Comecemos com a Apple. Nos anos 90, a empresa estava à beira da falência. A saída de Steve Jobs deixou um vazio e suas vendas despencaram. Porém, ao retornar, Jobs não apenas reinventou a Apple, mas também a indústria de tecnologia. Lançou produtos inovadores como o iMac e o iPhone, que redefiniram o que esperamos de dispositivos eletrônicos. A lição aqui? A adaptação e a visão de longo prazo podem transformar uma crise em um renascimento. Outro exemplo notável é o da Lego. Na virada dos anos 2000, a empresa enfrentou sérias dificuldades financeiras. A diversificação excessiva de produtos e o afastamento de seus clássicos tiraram a essência da marca. Mas ao reverter essa estratégia e focar no core business, além de investir em parcerias com franquias de sucesso, como Star Wars e Harry Potter, a Lego voltou a prosperar. A moral da história é clara: às vezes menos é mais. Agora vamos falar da Netflix. No início, a empresa de aluguel de DVDs não conseguia competir com os grandes estúdios. O que fez a diferença foi a ousadia de mudar o modelo de negócios. Em vez de se apegar ao que não estava funcionando, a Netflix apostou em streaming e produção de conteúdo original. Hoje é um gigante do entretenimento. Por último, temos o exemplo da Starbucks. A empresa enfrentou uma crise em 2008, com a recessão afetando suas vendas. Ao invés de cortar custos, a Starbucks investiu em experiência do cliente e na qualidade de seus produtos. Essa decisão não só reverteu a situação, mas também elevou a marca a um novo patamar. Essas histórias nos mostram que o fracasso não é o fim, mas muitas vezes o começo de algo grande. Agora, vamos nos preparar para o próximo capítulo, onde vamos explorar como a cultura do aprendizado pode ser a chave para evitar os mesmos erros no futuro. Chegamos ao final da nossa jornada sobre fracassos e aprendizados de empresas icônicas. Hoje, vimos que o fracasso não é o fim, mas sim uma oportunidade de renovação. Destacamos 2 pontos cruciais. Primeiro, a importância de reconhecer e analisar os erros cometidos. O segundo é a transformação que esses fracassos geram, impulsionando inovações que moldam o mercado. Exemplos como a resiliência da Apple e a reinvenção da Netflix nos mostram isso de maneira clara. O insight final que quero deixar é que cada erro traz consigo uma lição valiosa. Aprender com os fracassos é um dos segredos do sucesso duradouro. Se inscreva no canal e compartilhe suas experiências sobre fracassos e superações. Se você chegou até aqui, sabemos que já aprendeu muito com os fracassos dessas empresas icônicas. Lembre-se, o caminho para o sucesso é pavimentado com erros e aprendizados. Se você se inspirou com as histórias que compartilhamos, não fique só na teoria. Coloque em prática as lições que discutimos. E se você já passou por um fracasso ou uma superação, compartilhe suas experiências nos comentários. Sua história pode ser a motivação que alguém precisa.
Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder as próximas análises que podem transformar sua visão sobre negócios. Vamos juntos nessa jornada de aprendizado e crescimento.